Bom, gente, agora nós vamos para a terceira plataforma, né? Para falar sobre o pacote tecnológico para obtenção de proteína doce e fibras solúveis com ação prebiótica e aplicação em alimentos, né? Vamos caminhar aí pela trajetória dessa pesquisa, e para esse painel eu convido o pesquisador Dr. Fernando Segato, coordenador da plataforma 3 do PIBIS, professor da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, e atua principalmente na área de biologia sintética e transformação genética de fungos filamentosos e expressão heteróloga de proteínas com interesse biotecnológico e industrial. Também convido a doutora Gabriela Bertot, pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Biologia Sintética e Molecular da EA-USP. Sua área de atuação é biotecnologia industrial, com ênfase em prospecção de proteínas, transformação de micro-organismos, expressão heteróloga e proteínas alternativas com ingredientes saudáveis. E também a Júlia Ortega, doutoranda do Laboratório de Biologia Sintética e Molecular do Programa de Biotecnologia Industrial da EA-USP. E a sua área de atuação é principalmente a transformação genética de fungos para a obtenção de fábricas celulares de proteínas. Bom, o pacote tecnológico de proteínas doces e fibras solúveis, ele envolve todo um conhecimento gerado ao longo de anos de pesquisa, com foco na construção de vetores para expressão de proteínas, transformação genética de fungos, processos de fermentação para a produção e extração de proteínas doces e fibras solúveis com ação prebiótica. Doutor Fernando, eu queria que você começasse nos dizendo aí o que motivou essa área de pesquisa, essa construção dessa plataforma 3 aí do PIBIS. Está funcionando. Bom, é uma longa trajetória, Paulo. Então, background que eu aprendi foi biologia molecular de micro-organismos, com base em fungo filamentoso. Inicialmente, eu trabalhava com fungo patógeno humano. Depois, eu fui aprender uma área... utilizava as ferramentas de biologia molecular para a produção de proteínas. Então, essa área ela mudou muito a trajetória da minha vida. A partir daí que eu segui em frente, e eu estou nessa área até hoje, porque foi uma área que foi uma paixão à primeira vista, vamos dizer assim. Então, um longo tempo se passou e essa área foi evoluindo, a gente foi aprendendo, modificando, e a gente começou a ver essa aplicação para diversas outras áreas, né? Então, assim, produzir algumas proteínas às vezes é fácil, algumas não tão fáceis, algumas vezes impossíveis, né? Vamos se dizer. Então, assim, a gente tem feito bastante modificação, a gente tem colaborado com outros pesquisadores, fez bastante mudanças no nosso sistema, e assim, apesar de a gente não ter chegado na quantidade que a gente gostaria, a gente conseguiu desenvolver bastante, né? Então, a gente trabalha em colaboração com o professor Igor Polikarpov, também faz parte. O professor Rolf, que é do Comitê Internacional, tem auxiliado a gente bastante na parte de modificação do micro-organismos, né? Mais tarde, de novo, né, quem quiser olhar os posters, né, tem o pitch também com o Pedro e o João, que estão aqui. Então, assim, Então, o laboratório já tinha um grande background ali em produção de proteínas e fungos, né? E como foi a escolha, a ideia de pegar a talmatina, né? Vocês já conheciam essa proteína doce? Já tinha interesse nessa proteína doce? Bom, a talmatina doce chegou no nosso grupo justamente com o PIBIS. A gente não tinha, como o Segato falou, embora ele tenha um background bastante grande na aplicação de diversas outras enzimas de planta nunca foi o foco do grupo. Então, quando o PIBIS chegou a tecnologia, a gente buscou desenvolver essa tecnologia de expressar heterologamente uma proteína de planta no nosso background, que era o aspergillus. Foi muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante. Eu sou engenheira florestal, então, para mim, extrair um DNA de uma planta, colocar dentro de um fungo, colocar dentro de um bioreator e ter um produto de alto impacto tecnológico
Foi o pós-doc dos meus sonhos, né? E a gente está enfrentando ainda muito desafio tecnológico para chegar, enfim, à Talmatina, mas também é muito gratificante ver toda a evolução do nosso grupo. A gente tem evoluído bastante nessa parte de da engenharia do micro-organismo, e a gente está com a Talmatina no laboratório, não nos níveis de rendimento que a gente gostaria, que a gente almejava no começo do projeto, mas temos já o desenho de experimento para colocar a Talmatina na balinha junto com a Ana, numa escala mais piloto, ou até laboratorial, né, Ana? Eu não sei qual é que é a escala, mas a Talmatina foi um desafio e continua sendo para o nosso grupo ainda. Muito legal. E parte desse pacote tecnológico, vocês não estão trabalhando só com um fungo, né? Vocês trabalham com 2 fungos. Queria que você falasse um pouco da escolha desses 2, por que 2, quem são esses fungos aí? A gente tem, né, a nossa Cell Factory padrão do laboratório, diria que quase nível ouro, que é o Aspergillus nidulans. E o professor veio com essa ideia de criar uma nova Cell Factory que é baseada no fungo termofílico, também filamentoso, que é o Mycelioptera thermophila. Ele é um fungo, né, que possui uma estirpe, que é a C1, que ela é muito famosa, tem uma relevância industrial, né, para a indústria de biocombustíveis e indústria química, devido à grande quantidade de enzimas hidrolíticas que ela secreta, chegando, por exemplo, a 70, 80, 100 gramas por litro de enzima. E essa estirpe C1, além disso, ela é interessante para a indústria de alimentos e farmacêutica por ter o selo GRAS, e atualmente ela é muito utilizada para a produção de anticorpos monoclonais, e também, a partir desse fungo, foi produzida a primeira vacina de Covid-19. Então, é uma estirpe muito interessante, e o professor tinha, né, essa ideia de criar uma Cell Factory nacional. Então, a gente está trabalhando com a estirpe que se chama M77. Ela é um isolado daqui do estado de São Paulo, e ela também já apresentava um grande rendimento na produção de enzimas hidrolíticas, inclusive o professor Rolf já trabalhou com ela. E, então, a nossa ideia é criar uma Cell Factory, né, um fungo que seja capaz de produzir proteínas, em especial, o objetivo do meu doutorado é criar uma Cell Factory para a produção da talmatina, que é a proteína 12 mais importante assim da nossa plataforma, e já é um desafio, né, além do normal, que é enfrentado pelo laboratório com Aspergillus, porque foram criados vários protocolos desde o início para conseguir manipular o fungo, cultivar, criar os melhores marcadores de seleção para poder iniciar as modificações genéticas. Então, é um processo que ainda está em desenvolvimento, né, mas a gente já avançou bastante nele, e hoje a gente tem bons resultados com o Mycelioptera. Hoje, a parte de fermentação em bioreator com fungo é uma grande inovação, porque é muito mais comum, achei simples, com bactérias, né? É mais comum de se ver, e hoje vocês estão aí desenvolvendo e até podendo levar essa inovação para as indústrias, de fazer a fermentação com fungos filamentosos, que é uma coisa que ainda é bem nova no Brasil, né? Eu acho que se o Dr. Fernando puder falar um pouco, né? O grupo de vocês são um dos poucos que consegue ter um bom controle dessa metodologia, né? Então, Paulo, lá a gente trabalha com bactéria, fungo unicelular, levedura, fungo filamentoso, né? Diferencial nosso. Então, exato, poucos grupos, talvez empresas trabalham com produção de proteínas em filamentoso aqui no Brasil, provavelmente multinacionais, mas laboratórios de pesquisas em centros e universidades, se for pesquisar da maneira de produção de proteínas heterólogas, você vai encontrar poucos grupos. Tanto que uma grande oportunidade do projeto foi permitir que a gente passasse a fermentar o nosso micro-organismo, né? Então, hoje a gente é um grupo que faz fermentação de precisão lá no laboratório. Então, a fermentação de precisão, para nós, né, ainda em escala laboratorial, já entrou como um desafio no próximo passo. Por quê? Não para a talmatina, mas para outras proteínas que estão sendo testadas para a produção de oligosacarídeos, quando a gente produz elas em bioreator, quando a gente vai para a etapa de purificação prévia, a gente conseguiu aumentar tanto a escala de proteína que o nosso equipamento já não
não é suficiente para aquela quantidade de proteína. Então, a gente saiu de alguns miligramas para gramas, e o equipamento não é robusto o suficiente. Então assim, a ideia de trazer um outro micro-organismo foi exatamente por ser o micro-organismo que a gente trabalha é um micro-organismo modelo, né? E a gente queria passar a utilizar um micro-organismo, como a Júlia falou, que já é utilizado em escala industrial. Então, para a gente, né, ainda é um desafio. Está crescendo, está desenvolvendo, como outros grupos disseram aqui, chegar numa escala maior, né, da ANA é uma escala laboratorial, mas a nossa escala laboratorial, por ser biologia molecular, ela é pequena. Então, a gente está adaptando para chegar em quantidades maiores, para poder atender a ANA, para colocar os nossos produtos na balinha dela o mais breve possível. E é aquilo, assim como nas outras plataformas também, nos outros pacotes tecnológicos, não é só o produto final que vocês estão entregando. É todo um know-how, um conhecimento, né? Que nem para chegar na produção da proteína doce, vocês tiveram que desenvolver vetores, né, de transformação genética, ver qual que seria o melhor modelo, depois fazer as metodologias de transformação genética dos fungos filamentosos. Então, assim, é toda uma cadeia, são várias etapas ali. Queria que vocês pudessem comentar, não sei se talvez a doutora Gabriela, um pouco sobre essas etapas, né, os desafios que vocês foram enfrentando e superando. Por favor. Bom, eu e o Pedro, a Júlia e o Pedro, a gente está no projeto desde o comecinho. Então, quando chegou a Taumatina no laboratório, a primeira coisa que a gente pensou, vamos usar o nosso organismo, o nosso vetor modelo. Tudo foi por água abaixo. Como era um gene de planta, não se adaptou, Aspergillus não recebeu bem esse DNA novo dentro dela, a gente fez uma porção de modificações genéticas, fizemos modificações no nosso vetor original, tentamos fazer alguns silenciamentos, alguns nocautes nas nossas cepas, e, por fim, depois de 3 anos do desenvolvimento de protocolos e processos, a gente conseguiu que a taumatina fosse para o meio extracelular, que é o interessante para um processo industrial, porque não vale ter a taumatina dentro da planta, do fungo. Eu preciso que ela esteja fora, para que as etapas de purificação, para os processos downstream, aconteça dentro de um custo aceitável para a indústria. Então, a partir do Aspergillus, a gente conseguiu chegar num nível aceitável de produção de taumatina no meio extracelular. No entanto, o produto final ainda não está dentro do que a gente esperava, do que a gente tem de resposta de outras proteínas. Mas, pensando em todo o processo que a nossa equipe percorreu ao longo desses 3 anos, todos os protocolos, metodologias que a gente desenvolveu, então, a gente satisfatoriamente, hoje a gente fecha a porta do laboratório e fala, ufa, mais um dia que a gente conseguiu alguma coisa. Então, foram 3 anos sofridos com a taumatina, mas 3 anos de muita gratificação por estar envolvido nisso. E a Ju chegou depois com o Mycelioptera e outros vetores e outras tecnologias também. Fazer uma então, com a questão de poucos grupos trabalhando e a questão da gente tentar colocar para fora uma quantidade maior da proteína, resolveu mapear ela dentro da célula. Então, outro desafio. Então, por exemplo, mais uma construção e a gente precisa checar. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem aproximadamente de 7 a 8 equipamentos confocais. Era o que a gente precisava. Mas quando a gente batia na porta, mas com que tipo de célula vocês vão trabalhar? Fungo filamentoso não. Fungo filamentoso não. Então, a gente acabou tendo que ir para outro país, tá, para também fazer esse tipo de análise. Então, assim, o desafio, a gente gosta de desafio, mas a gente bate e poderia ser um pouquinho mais tranquilo, mas só complementando o desafio anterior. Não, eu sinto bastante dessa dor, porque eu trabalhei com fungo filamentoso, eu trabalhei com transformação genética, eu expressei proteína vermelha, eu fui num confocal fazer para poder monitorar, né? E ninguém sabia, todo mundo trabalhava com célula, ninguém sabia me ajudar, você tem que fazer tudo sozinho. É legal, né? Então, assim, mostrar muito assim, o conhecimento que vocês têm e o que pode estar sendo levado para a indústria, né? A importância disso. E outra coisa, existe alguém no mundo ou no Brasil produzindo a proteína taumatina de forma em bioreator, dessa forma que vocês estão fazendo? Como que a taumatina está sendo utilizada hoje? O que a gente vê?
ver. Tá, ó, a taumatina vem de uma planta, né? O Francisco já falou o nome dela aqui, é o Tomatococcus danieli. Essa planta ela é originária da África. Eu acho que a produção dela hoje, não da planta, mas do fruto, está em cerca de 170 toneladas por ano. Dessas 170 toneladas, 0,9% é a proteína. Então, 1 quilo de fruto produz 900 miligramas de proteína. E a planta ela é perene. Alguns estudos já dizem que já está sendo insustentável a produção, né? E ela produz entre janeiro e abril, quando o clima favorável, até o momento. Então, a gente, de vez em quando, escuta que algumas empresas estão produzindo, lógico, por curiosidade, a gente vai olhar. Então, A proteína ou a planta? a proteína de maneira recombinante, Tá. mas não está muito bem explícito. Tá? Então, assim, o que a gente sabe é que a taumatina hoje, que é utilizada mundialmente, ela vem do quetenf, que é o extrato da planta, né? E aí lá vem a taumatina, vem outros compostos também. E tem toda a parte de área de plantação, né? Hoje o material ali é importado. Não tem cultivo dela aqui no Brasil, se estiver muito pequena ainda. Eu não sei informar. Uma vez eu recebi uma ligação de um grupo, Ribeirão Preto, interessado em produzir, mas... Aí vai todo um outro desafio de melhoramento da planta para o Brasil. Enfim, acho que a parte de ter isso em fungo é muito... A planta não tem no Brasil, não tem plantação comercial da Tomatococcus no Brasil, mesmo porque o Segado já falou, ela é uma planta africana, então não é interesse nenhum trazer uma planta exógena para um Brasil, que tem uma baita diversidade. Então, assim, embora a gente tenha outras plantas no Brasil que tenham proteínas que dão essa sensação de sabor, a gente bateu o pé na taumatina justamente pelo potencial de aplicação num processo industrial. A capacidade dela de manter a conformação em altas temperaturas. Então, foi por isso que a gente bateu o pé. Não, a gente vai produzir a taumatina. Mesmo o nosso grupo tendo atirado para várias outras proteínas doces, que tem, inclusive, planta de base nacional que a gente pode extrair. Mas pensando na aplicação final, a taumatina segue liderando como prioridade. Ô, Júlia, e falando um pouco da aplicação dessa taumatina que vocês têm conseguido no laboratório nos alimentos, como que está essa parte do pacote? Sim. Então, tive a oportunidade, né, durante esses problemas que a gente enfrentava com a metodologia. A pesquisa é só problema. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no centro finlandês, o VTT. Então, eu voltei em maio agora, mas voltamos com alguns transformantes, mutantes, expressão na proteína, e, inclusive, já aumentamos a escala, né, fizemos o scale-up desses cultivos. Então, as próximas etapas estão associadas com a utilização do bioreator, e disso a gente pretende passar a bola para a nossa colaboradora, Ana Lúcia Fadini, aqui do Itaú, porque a ideia, né, que a Ana trouxe, através de um projeto, é tentar substituir parcialmente os açúcares de formulação de balas de goma, com a taumatina, incluir, inclusive, fibras prebióticas, né, que é parte também da plataforma, e associada à pectina, né, Ana, para poder não perder essa estrutura, né, a textura, a capacidade sensorial da bala, e trazer para a população um snack saudável, que tenha um menor índice glicêmico. Essa é a ideia. Então, a gente está com um deadline de até o final desse mês, de tentar produzir o suficiente para a Ana começar a aplicar, mesmo que em uma pequena escala, e fazer os testes preliminares. Interessante. E como você falou, não é só a taumatina, também tem umas questões das fibras prebióticas aí, né? Fernando, você poderia falar um pouco, também é um processo que vocês estão desenvolvendo para a produção dessas fibras? Isso. As fibras, a plataforma ela é dividida em 2 grupos da Universidade de São Paulo. Eu em Lorena, o professor Igor Policarpov no Instituto de São Carlos. E nós ficamos mais com a parte de desenvolvimento das proteínas para aplicação e liberação desses oligosacarídeos, e o professor Igor com a caracterização dos substratos, tensão dos óligos. Acredito que essa parte está um pouco mais avançada.
talvez o pessoal possa usar os Legal, né? pôster. Isso, bem interessante, né? Então, a gente ficou falando, mas tem bastante coisa ainda que pode ser conversada e tecnologia que pode ser transferida aí, né? Bastante coisa. E acho que a gente falou um pouco da parte do as questões de sustentabilidade que esse pacote pode trazer, né? Uma questão é deixar de ter a necessidade da planta, né? Para produzir a talmatina, a gente conseguir produzir isso em laboratório, em uma escala mais controlada. Existem algumas outras questões que vocês veem, que vocês poderiam mencionar, que seria de interessante para a indústria também? Eu acho que principalmente a utilização de coprodutos, né? Hoje o João, por exemplo, está tentando produzir essas fibras utilizando a celulose, uma celulose, uma pré-tratada, e também vamos começar a incorporar isso nos cultivos em bioreator para a produção da talmatina. Então, tem uma gama de coprodutos da indústria que a gente está tentando incorporar para fazer até esse processo de produção no laboratório ser mais viável, né? Falando assim de custo-benefício para o produto, e diminuir, inclusive, o valor dele quando ele chegar lá no mercado como ingrediente. Legal. Eu acho que a gente pode ir partindo também já para a parte das considerações finais, aí acho que tem muitas opções. Que vocês deixassem a mensagem final do que vocês podem destacar mais, algo que ainda não foi falado aqui no painel. Professora. Bom, eu sou entusiasta, né? Então, bom, o Brasil, se a gente começar a pensar, né, não só de ingredientes, mas de outros insumos, né? E eu estou falando de proteína recombinante. Então, se você começar a olhar empresas que produzem proteína recombinante no Brasil, talvez você vai achar algumas na área farmacêutica, ou algumas bem pouco em alguns outros tipos de aplicação. Mas a maioria das empresas que comercializam proteínas aqui no Brasil, ou essas proteínas são importadas, ou são empresas multinacionais, muitas vezes produzem lá fora e trazem para cá para comercializar. Dentro das universidades, nessa área, né, e centros, tem poucos grupos, mas o que a gente vê é que o Brasil ainda é um país carente no desenvolvimento dessa tecnologia. E a gente vê pelo fato de, algumas vezes, né, de se utilizar fungo filamentoso também não ser muito bem aceito. Mas os fungos filamentosos, eles são os grandes produtores de proteína, né? A gente, do ponto de vista do projeto, o projeto permitiu que a gente aprendesse muito, principalmente na questão de fermentação, que era uma coisa que a gente também não fazia, né? E além de estar implementando um novo micro-organismo, que não tem nenhum grupo hoje no Brasil que trabalha com Mycelioptera thermophila geneticamente modificado, então nós estamos sendo o primeiro, né? Além disso, com talmatina, a gente também não vê outros grupos trabalhando. Talvez tenha outros grupos que trabalham com proteínas que eles chamam de talmatine-like. Sim, os desafios são grandes, né? Acredito que fazer o scale-up ainda é um outro desafio, chegar com o produto no mercado um outro desafio, mas se não tiver esse pontapé inicial, os outros desafios nunca vão acontecer, né? Então, um desafio cada vez. Mas hoje a gente pode dizer que o que vocês têm, o pacote que vocês têm hoje, ele está pronto para ser escalonado, né? Claro, vai precisar de algumas adaptações ali dentro do contexto que vai ser utilizado, que vai ser produzido, mas ele está pronto para escalonar, para desenvolver, para participar dessas adaptações. Exato. A gente tenta escalonar. Quando a Júlia falou escalonar, a gente está escalonando em fase laboratorial, né? Então, a gente tem um bioreator que chega a um volume máximo operacional de 2 litros, né? Esse é o escalonamento que a gente chega. Para algumas proteínas, né, as proteínas que são utilizadas para modificação, parece que a quantidade que a gente está obtendo não é suficiente, mas para chegar na aplicação da ANA, isso vai atender. Tá? Mas se está funcionando nessa etapa, agora tem que partir para a próxima, provavelmente vai funcionar também. Isso. Não é o nosso know-how, né, fazer uma fermentação de larga escala,
Mas a gente está sempre apto a aprender ou tentar transferir a tecnologia e fazer parceria com empresas que trabalham com grandes volumes maiores. Por favor, Gabriel. O Segato deu um gancho aí, que agora a gente está na fase de transferência de tecnologia, né? Foram 3 anos dentro do laboratório, enfiada dentro do fluxo laminar, modificando o organismo, testando expressão, voltando para a parte de biomol, de novo micro-organismo. A gente chegou no micro-organismo expressando, a gente tem a nossa limitação de volume e espaço no laboratório, então agora, para o escalonamento de fato, por uma aplicação grande, a gente precisa que essa tecnologia vá adiante. É aí que entra uma empresa parceira, para o aumento, para o desenvolvimento em conjunto de parâmetros de fermentação que atendam tanto o nosso micro-organismo como o produto final a ser produzido. Então, eu acho que a gente encerra bem esses 3 anos, né? Por agora, tem o próximo ano que vem mais novidade por aí com o micro-organismo da Ju, mas pelo menos no Aspergillus a gente ficou bem contente com o que a gente chegou e agora é passar a bola adiante e a gente está aí para colaborar e passar todo o know-how que a gente desenvolveu nesses 3 anos. Muito legal. Júlia, suas considerações finais também, se puder falar um pouco também dessa parte dos próximos passos, né? Tem mais um ano aí de... Sim, no momento a gente trabalha com screening de transformantes e na escala laboratorial ela é um pouco complicada porque envolve o cultivo, o tempo de cultivo, depois o teste e a purificação desse extrato para poder avaliar a produção da proteína, mas de uma maneira geral a gente está bem satisfeito, né, com isso. E se vocês quiserem, fiquem à vontade para poder ver o pôster da gente, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Pedro traz muito mais da abordagem do Aspergillus, eu do Mycelioptera, e o João ele contextualiza tudo isso numa escala de bioreator, principalmente voltado para a produção dos prebióticos. Mas, de uma maneira geral, estamos muito satisfeitos. Sim. Muito obrigado, gente. Acho que é isso. Agradeço aí a participação. Vamos tirar uma foto e...